Bom dia a todos, a todas que nos acompanham nesse dia. Havendo quórum, vamos abrir mais essa sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Municipal de Goiânia. Gostaria de forma muito especial de agradecer a presença do nosso secretário municipal de saúde, Dr. Durval, que atendeu de pronto esse convite que essa comissão fez. Inclusive, eu e o pastor Wilson estivemos na Secretaria Municipal de Saúde, conversando com o secretário, e ele, mais do que diligente, já aceitou o convite, né, para estar aqui conosco, em razão de algumas pautas que têm sido recorrentes aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e que é importante a gente ter esse debate, esse esclarecimento. Acho que isso faz parte do jogo democrático e, claro, é importante para o amadurecimento tanto aqui da Casa quanto da Prefeitura, e que continuemos com essa relação de alto nível. Quem ganha com isso é a cidade de Goiânia. Então, dando início à sessão extraordinária, à sessão ordinária, em razão da presença do secretário, eu gostaria de propor uma inversão de pauta para que o processo que motivou a vinda do secretário nós o analisássemos primeiro, né, até para aproveitar aqui, para não prender muito o doutor Durval aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Então, gostaria de colocar aqui em votação a inversão de pauta do projeto de número 025/2011, de autoria da vereadora Gabriela Rodarte, relatoria do vereador Pastor Wilson, projeto este que reconhece como essenciais todos os serviços e atividades indispensáveis ao atendimento às necessidades inadiáveis da população de Goiânia. Pedido de inversão está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aceito, projeto está em pauta, e acho que se os nobres pares quiserem complementar, doutor Durval, mas acho que é importante nós introduzirmos até aquilo que motivou a vinda, né, do senhor aqui na comissão, e claro, depois fica à vontade para poder fazer uso da palavra também. Esta comissão e a Câmara, de uma forma geral, em razão de todo esse processo pandêmico que nós estamos vivendo aí em Goiânia, no Brasil e no mundo, nós temos aqui analisado uma série de projetos, esse aqui é um exemplo, que tornam atividades essenciais no município de Goiânia, de toda a natureza. Acho que praticamente todas as sessões nós temos analisado alguma atividade, sejam atividade religiosa, seja lava-jatos, atividades da área de saúde, atividades educacionais. Esse projeto da vereadora Gabriela Rodarte, que é um projeto genérico, ou seja, que torna essencial toda e qualquer atividade aqui no município de Goiânia, e foi levantado, obviamente, o receio há duas sessões anteriores pelo nobre vereador Mauro Rubem, aqui inclusive cumprimento pela presença aqui na Comissão de Constituição e Justiça, nosso membro aqui, em razão dessa quantidade de processos e de um receio que aquilo que deveria ser exceção, ou seja, uma atividade que ela é essencial, seria uma exceção, né, dentro de tudo, acaba que está se tornando uma regra. E, obviamente, isso vai ter um impacto em relação à saúde do município e a questão da pandemia. Então, isso exatamente, obviamente, as ações que a própria Secretaria tem tomado para combater. Inclusive, ontem nós tivemos uma novidade em relação a isso, que foi um decreto que flexibilizou um pouco mais algumas atividades, bares, restaurantes, estendendo os horários de abertura, né, de fechamento desses estabelecimentos. E, obviamente, é importante a gente saber a situação do município, até para que esta comissão se posicione em relação a este e a futuros projetos que estarão em pauta aqui na Câmara Municipal de Goiânia no decorrer desse ano de 2021. Então, eu encerro aqui minha fala
Deixo aberto aos demais colegas. Vereador Cleiton Moraes, questão de ordem. Bom dia, presidente Henrique Alves. Bom dia, secretário Durval. Chefe de gabinete André. Bom dia, convidados, assessores, imprensa. Bom dia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Secretário, entra a semana, passa a semana, e sempre tem um vereador ou outro que é ligado a uma entidade, a um segmento da sociedade. E não deixa de puxar a sardinha para o seu lado. Cabeleireiro, esteticista, oficina mecânica, enfim, várias entidades, vários segmentos. E isso preocupa muito a gente, porque o que é essencial? O que é essencial para mim é o que traz dignidade, pelo menos para uma pessoa. Mas eu sou daquela linha que está impregnando Brasil afora. Vacina no braço, comida no prato. Eu sou dessa linha. Mas a gente tem que ter essa preocupação com a vida. O ilustre vereador Mauro Rubem virou até um bordão dele, preocupação com a vida. Mas a vida se resume a quê? A coronavírus? Ninguém morre mais de outras coisas, né? Então, presidente, eu queria deixar uma sugestão. Antes da gente adentrar especificamente na discussão do projeto, que a gente possa ouvir as explanações, a gente vê, está acontecendo aí, a gente está notando, com muita sensibilidade, a gente está notando algumas mudanças. A Itália reabrindo devagar ali o comércio, com eventos tendo público. O Irã, com a população de quase 90 milhões de pessoas, em 24 horas não teve nenhum caso. Portugal, com quase 11 milhões de habitantes, em 24 horas não teve nenhum caso. E o próprio Goiânia mesmo, com a taxa de ocupação das UTIs abaixo de 70%, sendo que esses dias estava 101%, uma coisa assim. Então, a gente vê que está acontecendo um certo fenômeno, né? É claro que eu conversei com Vossa Excelência esses dias lá na Secretaria de Saúde. Claro que não existe uma receita de bolo, até porque eu tenho costumado dizer que o Brasil hoje é o epicentro do mundo, Goiás é o epicentro do Brasil e Goiânia é o epicentro de Goiás e do Brasil, em relação a tudo que está acontecendo em relação à Covid-19, Covid-20, Covid-21, e tomara que não tenhamos Covid-22. Então, eu queria deixar a título de sugestão que o secretário pudesse dar essa explanação de uma forma geral, já agradecer e parabenizar pelo aceite do convite, né? E essa casa é parceira da saúde, essa casa é parceira das pessoas bem-intencionadas, das pessoas que querem fazer o bem para as políticas públicas inerentes à Prefeitura de Goiânia e inerente ao bem comum da população de Goiânia. Obrigado, vereador Cleiton Moraes. Acho que havendo a concordância dos demais pares aqui da comissão, então vamos proceder dessa maneira. Agradeço pela sugestão. Vou abrir a palavra, então, para o ilustre secretário, doutor Durval, para que, no seu tempo, possa fazer explanação a respeito dessa situação da pandemia, as ações que têm sido feitas pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em Goiânia, e, posteriormente, fica aberta a palavra também para os vereadores, para que possamos fazer eventuais questionamentos e comentários a respeito. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes aqui na pessoa do presidente, o vereador Henrique, e agradecer o convite. Tá? A partir do momento que o convite foi feito, nós nos colocamos à inteira disposição, como sempre o faremos, tá, vereador? Pode, sempre que nós pudermos contribuir, estaremos presentes para uma conversa franca, né, no diálogo, na medida do entendimento, sempre caminhar para o bem comum. Como o vereador Mauro sempre tem dito, né, a preocupação maior é pelas vidas. Então, o preceito maior
pela vida das pessoas, pela segurança. A saúde, ela não consegue ter a capacidade de responder sobre a essencialidade das atividades. E aí eu até me dou ao direito de uma manifestação pessoal corroborar com o que o vereador Cleibe disse, que o que é essencial, né? O que é essencial, às vezes, para uma determinada família, para uma determinada pessoa, talvez não seja essencial para outra. As pessoas de fé talvez tenham na fé a sua essencialidade. As pessoas agnósticas já não têm na fé a sua essencialidade. E aqui não cabe, eu acho que, juízo de valor nesse sentido. O que nós temos que tentar caminhar é justamente para o entendimento do bem maior da segurança das pessoas. E o que a saúde consegue auxiliar é do ponto de vista sanitário, dos riscos e dos benefícios que você pode ter com determinadas atividades. Por ser uma doença nova, por ser uma condição nova, nós estamos aprendendo ao longo do tempo. E um grande aprendizado que nós tivemos com toda a evolução dessa condição sanitária da doença foi algo que se pensou como uma verdade ali no passado e que hoje tem-se muita teoria e muita literatura que corrobora, que é a questão principalmente das escolas. As escolas sempre foram entendidas como um lugar de maior risco de contágio, as crianças como vetores e uma situação que deveria ser prioritariamente fechada numa situação de urgência sanitária. Nós sabemos muito bem que, com a literatura de hoje, isso não é verdade. Inclusive, numa urgência sanitária, entende-se que as escolas entrariam nos grupos que se fecham pelo fim e, quando se reabrem, seriam reabertos no início. Lógico que, quando se falam dessas escolas, são escolas igual a um trabalho publicado há mais ou menos uns 60 dias na New England, uma ata de edição, mostrando que na Suécia, por exemplo, não houve o fechamento por completo das escolas, mas um país com uma situação do ponto de vista cultural, populacional, muito diferente de um país continental como o Brasil, que possui altas discrepâncias do ponto de vista de desenvolvimento humano, do que se tange a norte, nordeste, determinadas situações entre o sul e o sudeste. Então, é muito difícil você transportar, às vezes, a realidade de um país pequeno para um país continental como o Brasil e tão diversificado. E aí, vereador Cleibe, eu aproveito a oportunidade, o ensejo do comentário que o senhor fez sobre Portugal. Eu tive a oportunidade de morar em Lisboa, em virtude da qualificação da minha pesquisa de mestrado, e realmente, quando a gente volta até mal acostumado, porque você vê uma polícia que não usa arma de fogo, você vê um país, as cidades com alto desenvolvimento, com respeito, com saúde, com educação. E, na época, eu tive a oportunidade, eu estava fazendo uma pesquisa em educação, em gestão de ensino superior, e eu fui conhecer algumas escolas, inclusive escolas que não são inclusivas, são escolas que atendem crianças com necessidades especiais, mas fora o autismo. Para o autismo, eles têm, lá em Portugal, uma situação de aprendizado. E mesmo numa escola comum, dita habitual, existe toda uma flexibilização. Não existe um horário de início das aulas. Os alunos podem chegar às 8, às 9, às 10, às 11, podem sair às 3, às 2, às 4, às 5. E, na época, o diretor da escola estava explicando para a gente por que existe isso. Justamente por isso. Porque os pais trabalham em horários diferentes. E a escola tem que também atender esse setor produtivo, de que os pais precisam ir trabalhar e não existe esse comum do ponto de vista das crianças ficarem em casa com cuidadores. Os idosos são muito idosos e dificilmente são
avós que podem estar zelando dessas crianças. As crianças são ensinadas a limpar a sala de aula, as crianças são ensinadas a lavar o prato em que comem. Então, existe toda uma estrutura cultural muito diferente do que a gente vive aqui. Então, talvez, além de espelhar em determinadas situações, nós precisamos também propor certas mudanças nesse sentido. O que a gente tem de literatura que mostra, do ponto de vista, não de essencialidade, mas de segurança sanitária? Eu até estou com ela aberta aqui. Ano passado, na Universidade do Texas, ficou até conhecido como Texas Med-Scale, é uma pirâmide em que eles estratificam em riscos de verde o verde maior, um verde menor, um amarelo, um laranja e um vermelho. E as atividades são aqui relacionadas do ponto de vista de maior dificuldade e melhor controle sanitário. E é interessante porque, por exemplo, na hora que nós vamos aqui para determinados esportes, por exemplo, o esporte de tênis, por exemplo, está lá em cima, na matriz verde. Já na hora que eu vou para o golfe, por exemplo, está um pouquinho mais embaixo, no número 3. E é complicado você entender isso, né? Porque, por exemplo, o golfe também se joga sozinho, num campo aberto, numa distância. O tênis também, a pessoa está sozinho no campo. Como é que se chegou a essa conclusão? Como é que foram feitas essas análises? É pelo número de circulação de pessoas? É pela identificação de pessoas que se contaminaram nesse ambiente? É a necessidade de que a pessoa pega a bolinha com a mão, pega no taco, o taco volta para o carregador, existem situações assim. Então, são coisas que nós tivemos que aprender a interpretar, que nós nunca nos preocupamos, né? Por exemplo, hoje tocar numa maçaneta é um desafio. As pessoas querem abrir a porta com o pé, abrir com o cotovelo. Se cumprimentar é um desafio. Todo mundo carrega álcool, todo mundo lava a mão o tempo todo, né? E, há certo tempo atrás, pessoas que chegavam no restaurante, ou às vezes num lugar para comer um salgado, alguma coisa, nem ao menos lavava a mão para poder se alimentar. Hoje se limpa, se lava, higieniza as mãos o tempo todo. Então, toda essa mudança cultural, ela é fundamental para que a gente possa, justamente, não ter que, muitas vezes, discutir a essencialidade de determinadas atividades, mas sim a segurança sanitária e a mudança dos hábitos. Por exemplo, se eu tenho um ambiente em que nós vamos nos comportar do ponto de vista da higiene, do estar arejado, do uso de máscara, de todos esses cuidados, por mais que seja um ambiente em que tenham mais pessoas próximas, esse ambiente vai ser muito mais seguro do que um ambiente, por exemplo, em que todo mundo está sem máscara, ele é completamente fechado e não tem circulação de ar. E realmente só tem 3 formas de nós lutarmos contra essa doença. Primeiro é vacinando as pessoas. Você só acaba com uma doença epidêmica, uma doença endêmica, com vacinação. Isso não acontece da noite para o dia. Nós fomos estudar, reler o que aconteceu com a gripe espanhola há exatos mais ou menos 102 anos atrás. Nós vamos entender que foi uma doença que perdurou aí por mais ou menos uns 3 anos, em ciclos, do ponto de vista de restrições sanitárias, abusos do ponto de vista de restrições, vantagens políticas que se utilizaram também na época, e várias outras situações que aconteceram ali num cenário de menor quantidade de informações, maior dificuldade de acesso a conteúdo do ponto de vista tanto de pesquisa quanto do ponto de vista de disseminação de informação. Como o senhor disse agorinha há pouco, vereador Cleide, as redes sociais estão aí, né? A gente tem tudo que nós falamos hoje é público. A partir do momento que um ministro se pronuncia de forma inadequada numa sessão, com posturas às vezes xenofóbicas em algumas situações, ele pode prejudicar o país inteiro.
com determinadas posições. E os senhores, enquanto pessoas públicas, sabem o tanto que isso impacta e da importância e da relevância de se ter muita assertividade nas colocações. Então, desde o primeiro momento que o vereador Henrique nos fez o convite, eu fui ler, fui estudar, procurar algumas informações a mais que pudessem contribuir nesse sentido, de identificar da essencialidade. E eu vou ser bem sincero para os senhores, eu não consigo, enquanto médico, enquanto professor, enquanto secretário de saúde, mas consigo enquanto pessoa, enquanto ser humano que entende da igualdade e do respeito pelas diferenças entre cada um, que a essencialidade, como eu disse antes, ela pode ser totalmente diferente. Para mim, essencial é ir na casa da minha mãe. Se me proibirem, em toque de recolher, de circular às 10 horas da noite, vão me tirar um direito essencial, porque eu vou na casa dela, geralmente, sempre depois das 10 horas da noite, ou por volta desse horário e depois que eu volto. Então, talvez uma atitude que não entenda da essencialidade daquela situação ou daquela proposta para um determinado grupo, pode, sim, acarretar a dificuldade do entendimento da essencialidade nesse sentido. O esporte é essencial para mim? Eu adoro praticar esporte. Me tirar o esporte é dizer que eu estou deixando de fazer algo que é saudável, que é bom, que tem estudo científico que mostra que se você ficar doente, você tem uma resposta melhor, você previne doenças, do ponto de vista, eu que sou hipertenso, por exemplo, e tenho dislipidemia, colesterol um pouco acima do limite. Se eu não fizer atividade física, eu preciso tomar medicação para isso. Eu aumento o meu risco de infarto, de doença cerebrovascular e assim sucessivamente. Então, o esporte é essencial nesse sentido? É essencial. Da mesma forma que a pessoa que trabalha, por exemplo, num bar, num restaurante, como garçom, ou um músico que faz música ali num bar, num restaurante, ele precisa daquele trabalho dele para levar comida para dentro da casa dele. Então, aquilo para ele é essencial. Então, acho que a discussão da essencialidade, ela toma um aspecto muito amplo e muito difícil de se entender. E a sugestão que eu faria aqui do ponto de vista do entendimento médico é que se discutisse a condição sanitária dos ambientes e que nós vamos ter que viver um novo normal, com certeza. A situação dos ambientes arejados, procurar outros ambientes. Por que nós estamos vacinando as pessoas em escolas, em estacionamento de estádios, para sair da sala de vacinação? A sala de vacinação ela é pequena, ela está numa unidade de saúde, em que pessoas doentes vão ali para procurar assistência. E como que eu coloco pessoas com risco maior de serem contaminadas para serem vacinadas naqueles locais? Então, nós vamos ter que reinventar, isso é fato. Nós vamos ter que reaprender como viver. Algumas coisas não tem jeito de voar no avião com janela aberta. Então, alguns ambientes vão ter que ter um rigor sanitário maior do ponto de vista de sanitização, do ponto de vista de restrição, mas a luta maior tem que ser pela vacina. Nós precisamos vacinar o máximo de pessoas e o quanto antes. Vírus muda, tá? Nós já temos cepa P1, já temos cepa B312, já temos variante da Índia, variante sul-africana, e as variantes vão acontecer igual foi com H1N1. H1N1 foi desse jeito. Hoje existe o H2N4, que é prevalente no hemisfério norte, e o H1N1, que é mais prevalente no hemisfério sul. Você se vacina com a trivalente para H1N1, com alta segurança, já não com H2N4. Você precisa usar a vacina tetravalente. Então, a ciência nos ajuda nesse sentido. E nós precisamos fazer a nossa parte do ponto de vista de condição sanitária e de oferecer proteção às pessoas. Então, vacina é fundamental. Nós temos que correr atrás de vacina.
temos que exigir do Ministério da Saúde e temos que procurar outras formas de ter vacina. E a vacina ela tem que ir além de determinadas intenções públicas, privadas ou quaisquer que sejam. A vacina, o exemplo maior do Brasil foi a questão do sarampo, a questão da polio. São doenças que praticamente sumiram por conta da vacinação. E a chance de nós observarmos isso com a infecção pelo SARS-CoV, né, a doença pelo coronavírus, ela existe nesse sentido, com certeza. O coronavírus ele é conhecido nosso, ele participou da febre do Mediterrâneo alguns anos atrás, era conhecido como era o SARS-CoV-1, teve aquela doença do Mediterrâneo, a MERS, acho que MERS-1, se eu não me engano. Então, era um vírus que tinha uma tendência muito mais animal, assim como a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1, esses vírus, eles infectam e sobrevivem em animais, em um determinado momento eles passam a parasitar seres humanos. O vírus é um ser obrigatoriamente parasitário. E se ele não tiver uma célula para parasitar, ele morre. Só que, da mesma forma, se ele matar todo mundo que ele parasita, ele perde o seu meio de vida. Então, existe uma teoria da evolução natural viral de que aquele vírus ele tende a reduzir a sua virulência. O que é a virulência? A virulência é a agressividade da doença. Ela, às vezes, surge muito grave, tem um período que ela diminui essa gravidade, ela pode ter oscilações de gravidade e ela vai desenvolvendo a questão da disseminação e da contaminação. Os vírus têm essas características. Então, vacinar e proteger é a melhor forma que nós temos de oferecer saúde nesse momento para a nossa população. Eu vou deixar depois disponível, vereador, essa matriz, é um PDF que é interessante, que fala desde colocar gasolina até você ir jantar no restaurante, ir a um bar, ir num estádio de futebol, ir a um cinema, ir a um teatro, do que cada espaço desse oferece de maior risco. Então, assim, a sugestão que eu faço é nesse sentido, que nós possamos matriciar mais os ambientes pela sua segurança ou a sua insegurança sanitária, porque a discussão da essencialidade ela vai tomar uma proporção muito ampla e aquilo, como se diz, as comparações que eu fiz antes, né? A essencialidade ela vai acabar em determinados grupos, determinados segmentos, sempre se encaixando ali. E não é a questão de ser essencial, abre para todo mundo ou põe para todo mundo. Não, é para proteger as pessoas. Então, é entender qual o ambiente que nós vamos ter que atuar de uma forma mais restritiva, menos restritiva, e exigir também a responsabilidade civil, né, cívica das pessoas. Nós não podemos delegar única e exclusivamente ao poder público a responsabilidade desse momento. Existe a responsabilidade da fiscalização, existe. A fiscalização sanitária nunca fiscalizou tanto como se tem fiscalizado nos últimos meses. A fiscalização, ela autuou, fechou, multou diversos estabelecimentos que eu acho que se fizer uma linha temporal aí, o que se fez em 4, em 6 meses, não se fez em 4, 5 anos, talvez, do ponto de vista de rigor, do ponto de vista de fiscalização. Então, se eu pude contribuir, vereador, nesse sentido, eram mais ou menos essas as informações que eu procurei trazer. Agradeço mais uma vez e me coloco sempre à disposição aqui. Obrigado, secretário Durval. Nós que agradecemos a presença, né, a forma como nos tratou a comissão, né, vindo aqui, se colocando de pronto para poder não só falar das ações de Vossa Excelência à frente da Secretaria, claro, como está aqui
pronto para responder os questionamentos aqui dos vereadores. Acho que como forma de nós otimizarmos aqui os trabalhos, como eu imagino que nós temos alguns inscritos aqui, que haverão questionamentos aqui para que o secretário Durval possa responder, acho que nós vamos abrir de 3 em 3, e aí o secretário responde eventuais questionamentos e nós damos continuidade. Então, por ordem de inscrição, vereador Mauro Rubem. E agradecer a presença tanto do vereador Ronilson Reis, grande amigo, vereadora Gabriela também, aqui sempre muito bem-vindos aqui na CCJ. É isso, presidente. Então, bom dia, né, a todos os vereadores, vereadoras Gabriela. Bom dia, secretário. Muito importante a sua presença aqui, André, toda a assessoria. Duas questões bem rápidas. Primeiro, uma questão aqui que já foi tratada, que é a preocupação do nosso convite, a sugestão aqui na Comissão de Constituição e Justiça, pela sua vinda aqui, secretário, é justamente balizar a própria Câmara Municipal, né, da situação que nós estamos de enfrentamento ao Covid. E aí, inclusive, para a Câmara fazer o seu papel, né, natural e anormal e legítimo, e como foi dito aqui, que qualquer vereador apresente, procure apresentar, né, soluções para os problemas. Né, se nós temos aí um segmento que está comprometido financeiramente e ele precisa ser protegido, é normal que isso aconteça e a gente faz isso. O que é preciso nós fazermos aqui hoje é, de fato, balizar o que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura está fazendo, com o que a Câmara também pode vir a fazer e ajudar. Lembrando bem que a Câmara, né, por iniciativa da Frente Parlamentar, de todos nós, vereadores e vereadoras, tivemos uma atitude onde a própria Prefeitura ficou mais interessada em buscar vacinas, né? A Câmara também estimulou a construção de um fundo para aquisição de mais vacina, ou seja, a Câmara ela quer participar, e ela tem feito isso. Então, esse é o sentido da vinda aqui, para qualificar diversos projetos que estão aqui em andamento, que ele, no meu entendimento, aí como sanitarista, no meu entendimento como trabalhador da área de saúde, esses projetos, da forma como estão sendo tratados aqui, não ajudam a situação do enfrentamento à pandemia. O princípio nosso é pela vida. Não existe economia sem vida. Não existe atividade econômica sem as pessoas. E esse é o princípio que a gente coloca. É por isso que a gente tem que discutir. E aí, secretário, tem visto aqui que nós temos aí aproximadamente quase que 1 milhão ainda de pessoas para ser vacinadas em Goiânia, né? E nós sabemos que a vacina, ainda mais no meu entendimento, com a atitude estranha, né, da Anvisa, onde ela impede a aquisição de 70 milhões de doses de uma vacina que já está sendo aplicada em 20 países. Isso compromete, isso dificulta, né? Portanto, nós temos aí, o senhor está falando, 3 medidas. Primeiro, a vacina, e nós estamos vendo a dramaticidade, a tragédia que é adquirir vacinas, né? A segunda medida, o senhor não falou, mas nós aqui todos sabemos, quer dizer, nós precisamos promover o distanciamento físico. Não tem outra solução, não tem milagre. O vírus passa de um corpo para o outro. Ele não... Dificilmente você hoje, dado o grau de informação, as pessoas se contaminam em objetos, ou mesmo pegando num determinado lugar, elas se contaminam no contato pessoal, né? Então, secretário, para isso, e naturalmente, eu entendo que o combate ao Covid também, ele precisa ter as medidas de proteção econômica, para quem precisa, ali seja CPF, seja CNPJ. Então, esses para mim são os 3 eixos centrais, né, de uma política de combate ao Covid. O que eu gostaria de ouvir do senhor era justamente como é que essas medidas estão sendo tomadas aqui, né? Naturalmente, no que se refere à vacina, a gente sabe como é que no que se refere às medidas econômicas, não é tanto a sua pasta, né? Mas em relação à pasta, eu gostaria de saber, primeiro, qual a quantidade de testes para busca ativa de pessoas contaminadas em Goiânia? Como é que é essa distribuição?
né? Como é que é essa distribuição? Então, eu acho que isso nós precisamos saber onde é que o vírus está circulando. Segundo ponto, como a Secretaria está agindo diante da confirmação dos casos? Nós estamos conseguindo isolar? Nós estamos conseguindo romper essa barreira de transmissibilidade? Né? Ela está sendo... Porque se eu estou contaminado, eu posso contaminar mais 10, né? Veja bem a escala que isso vai. Né? Então, como é que isso está acontecendo? Terceira questão, secretário, é a nossa rede de atendimento. Né? Porque o que a gente vê muito ali é a parte mais sensível, lá na UTI. Vereador né? Mauro, vou pedir que Vossa Excelência por gentileza. Já entro no final da minha pergunta. Obrigado. Então, nós estamos vendo a parte, mas como é que está a nossa rede de atenção? Eu trabalho na UPA Noroeste, e falei isso já outras vezes, preciso falar isso aqui novamente, lá nos falta equipamento de proteção individual, a equipe está pequena, né? Houve uma alteração no laboratório, e que já expliquei isso detalhadamente para o senhor, né? Para que a gente volte. Então, as unidades de saúde, eu peguei um exemplo, mas aí o vice-presidente da Comissão de Saúde pode dar outros exemplos aqui, pastor Wilson. Então, a nossa rede, como ela está. Né? Então, assim, eu gostaria muito de que o senhor pudesse passar para nós, eu busquei, né, vi apenas um plano de enfrentamento ao Covid, uma versão preliminar que a Prefeitura tem, à época da secretária anterior ainda. Não sei se nós temos um mais atualizados, né? E, por fim, a nossa taxa de contaminação. Como é que nós estamos em Goiânia hoje? Né? Porque nós temos Araraquara, e só encerro com isso, presidente, Araraquara, que tivemos aqui uma discussão, eles fazem testagem até mesmo por linha de ônibus, faz testagem nos comércios, aí tem uma empresa, a prefeitura vai lá e testa aquela empresa, entende? Né? Ou lá na Adfego, por exemplo, falar aqui para o vereador William, e aí, considerando esses lugares e considerando a característica da circulação das pessoas, toma-se medidas à altura. Então, essas seriam minhas perguntas iniciais, e acho importante a presença aqui, e no meu entendimento, eu não tenho dúvida, que infelizmente nós vamos ter um recrudescimento novamente de infecções, nós vamos ter, não é o que eu desejo, não é o que eu quero, não quero ninguém morra, quero que ninguém morra. Porém, eu não vejo, secretário, possibilidade da gente enfrentar com tanta flexão, com tanta abertura, né? Até porque esse último decreto, eu até brinquei, o decreto do vírus que só trabalha sábado e domingo, fechou só sábado e domingo, segunda a sexta ficou aberto. Quer dizer, isso eu achei muito estranho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Vou pedir que o secretário, vou pedir até para a assessoria trazer papel e uma caneta para que o secretário vá anotando os questionamentos aqui dos vereadores, para que ao final possa responder. Próximo inscrito, vereador Jefferson Abel. Bom dia, presidente. Bom dia, Nove Prados, pares. Quero aqui parabenizar o secretário Durval por estar aqui presente. Isso mostra a preocupação, mostra também o comprometimento com essa casa e com o lugar que ele ocupa. Também dar as boas-vindas ao André Luiz, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde. E foi muito pertinente a fala do secretário, quando ele fala que cada uma pessoa individual tem algo essencial para si, mas aquilo que é essencial para si, de repente, neste momento de pandemia, não seja essencial de um modo geral. Então, essa casa tem que preocupar com isso. Quando o secretário diz que quando o ministro, como ele está aqui representando a Secretaria de Saúde, o que ele fala tem peso para toda a sociedade goiana, então as decisões dessa casa também têm um peso muito importante, temos que ter muito cuidado com isso. E todo mundo aqui, eu particularmente, já perdi entes queridos nessa pandemia, perdi minha avó, perdi um tio, perdi um casal que eu considerava como pai, temos aqui o vereador Cabucena, que perdeu seus pais, perdeu seu irmão, então não é algo que é brincadeira, está acontecendo. Então nós não podemos simplesmente voltar a um projeto que se torna praticamente tudo essencial. Eu até parabenizei a vereadora Gabriela pelo projeto, porém, eu particularmente acho o projeto um pouco genérico, né? Acho que a gente precisa pontuar algumas situações para que essas pessoas que precisam ser beneficiadas, de fato, sejam beneficiadas, mas com muita coerência, porque esse é o papel da Câmara, principalmente num momento como esse, porque não existe uma matemática de solução desse problema, a não ser a vacina. E aí, o vereador agora há pouco falou que falta mais de 1 milhão e... 1 milhão de pessoas ainda não
mais de 1 milhão de pessoas ainda não foram vacinadas. Então, no universo tão grande como esse, você vê as pessoas sem serem imunizadas e querendo voltar às atividades normais como se nada tivesse acontecido. Então, é uma grande preocupação. Porém, eu entendo a parte dos comerciantes que precisam trabalhar, precisam pagar as suas contas, precisam pagar os seus funcionários, mas temos que sim cuidar dessas pessoas, mas de forma coerente. Então, quero aqui, mais uma vez, pontuar só o que eu penso como parlamentar dessa casa e, mais uma vez, parabenizar o secretário de Saúde pela sua atuação em Goiânia, tem sido de grande relevância e que conte com essa casa, com essa comissão, para andarmos juntos de mão dada para fazer o melhor pela cidade. Obrigado, vereador Abel. Eu gostaria de solicitar aos pares para que tenhamos o cuidado de se manter no prazo de 3 minutos, até pela questão do tempo, para que possamos objetivar a reunião. Próximo inscrito, vereador William Veloso. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, vereadores, vereadoras. Saudar aqui o secretário Durval pela disponibilidade e atenção a essa comissão. Saudar o doutor André, que está acompanhando, a equipe de jornalismo do mesmo. E eu vou ser bem rápido, presidente, até porque eu estou contemplado até agora nas perguntas que já foram feitas pelos nobres colegas, aí, Mauro Rubem e vereador Abel. Secretário, na nossa fala anterior aqui, desde as 7h30 que o senhor chegou aqui, até antes do horário, provando aí a preocupação do senhor de estar nos atendendo, nós conversamos, inclusive, tudo gravita em torno da vacina. Nós precisamos de vacina para que tudo isso seja resolvido. Qual que é, essa é a minha pergunta central, qual que está sendo se existe alguma negociação paralela da Prefeitura de Goiânia no sentido de adquirir vacinas, aí, seja por algum consórcio, seja de forma independente, e quais as expectativas do senhor em relação a isso? Haja vista que nós só vamos solucionar nosso problema, representa aí um segmento fragilizado, que é o das pessoas com deficiência, que surpreendeu com a nota técnica aí assinada antes de ontem, até vamos ter a oportunidade de comentar sobre isso depois da reunião aqui, especificamente sobre isso, mas assim, a minha pergunta é essa, qual que é a logística que está sendo trabalhada pela Prefeitura de Goiânia no sentido de adquirir vacinas o suficiente para imunizar a nossa população local? Obrigado, vereador William. Como nós temos mais 5 inscritos aqui, eu acho razoável terminar essas inscrições, o secretário está anotando ali para não perder nenhum questionamento, eu acho que para a gente conseguir agilizar um pouco os trabalhos aqui, até pelo avançar aqui da hora. Então, pois não, vereadora? Sim, não, sem problema, tá? Você está inscrita aqui e vai ter oportunidade de fazê-las aqui para o secretário. Próximo inscrito, vereador Cleibe Moraes. Me pediu inscrição de novo? Deixa o menino falar. Hoje é um dia muito especial aqui na Câmara Municipal, aniversário de 62 anos do nosso querido amigo João Santos Júnior, a presença do ilustre secretário e Vossa Excelência que me confidenciou que foi na escola de cabeleireiro da região noroeste, eles pagaram para cortar seu cabelo, ficou bonito, e não quer deixar eu falar, né? Bom, artigo 5º da Constituição Federal, todos têm direito à vida. E muito se tem relacionado à vida a questão do Covid. Ninguém morre mais por acidente, ninguém morre mais assassinado, ninguém morre por outras doenças. O ilustre vereador Mauro Rubem, a quem eu tenho um apreço gigante, até porque eu ficava assistindo TV Assembleia e ficava babando nas falas e no raciocínio dele, e tentei aprender muito, não consegui tanto assim, mas eu discordo quando ele fala, e até elencando o raciocínio dele ao raciocínio do secretário, quando ele fala do novo normal, que a vida tem que se trancar em casa. O que é o novo normal? É morrer de depressão, de angústia, de síndrome do pânico?
de suicídio. O que é o novo normal? O secretário disse bem que há quase 102 anos nós tivemos o ciclo da gripe espanhola que dizimou 50 milhões, cerca de 50 milhões de vidas, e que o ciclo dela durou 3 anos. E eu gosto muito de relacionar essa situação à questão da AIDS. A AIDS que surgiu na década de 80, e aí era do grupo mais específico de homossexuais e usuários de drogas, não é igual agora que pega em branco, negro, magro, gordo, alto, baixo, pobre, rico e por aí vai. Mas naquela época se conseguiu, depois de 8, 10 anos, desenvolver um coquetel para tratar. E agora, depois de mais de 30 anos depois, é que se está achando uma vacina para a cura da AIDS. Quando é que nós vamos ter uma certeza, e o secretário bem disse que hoje é desconhecido, uma certeza em relação ao Covid? Pessoas que vacinaram e contraíram o vírus, contraíram a doença. Pessoas que pegaram uma vez e pegaram novamente. Um organismo, um ser humano reage de um jeito, o outro do outro jeito. Uma família inteira reage de um jeito e outra família inteira reage de outro jeito. Vários não morrem, vários morrem. Qual é a certeza que temos? Vamos parar tudo? Não vamos ter sequência? Vamos morrer de outras coisas de Covid também? Então, eu sou daquela linha que está se esparramando pelo Brasil. Vacina no braço, comida no prato. Acho que a vida não pode parar. O que nós temos é que nos adequarmos à nova realidade. Não tem nada daquela de chegar e ficar pegando na mão, pegar em qualquer coisa, coçar o nariz toda hora, coçar a orelha, passar a mão na boca. Não, é nova adequação. Como o vereador Mauro Rubem falou, manter o distanciamento social, eu prezo por aí. E venho, secretário, observando, e queria que Vossa Excelência falasse isso, sobre essa curva descendente que nós estamos tendo. A diminuição do número de internação por Covid, a questão da Itália estar reabrindo agora, inclusive para jogos de futebol e eventos, né? Irã, que tem quase a metade da população do Brasil, passou 24 horas sem ter uma única morte. Vou pedir que Vossa Excelência conclua, por gentileza, vereador. E Goiânia indo nessa tendência. É uma tendência mesmo, a gente está vendo isso aí, e quais as ações efetivas que Goiânia tem feito? Vacinar fica muito prático. Muito prático. Mas a questão, por exemplo, vi no Fantástico domingo que crianças que estão no 5º ano estão com conteúdo do 3º ano. Isso me preocupa. Eu cheguei a sugerir lá em casa que os meus filhos saíssem da escola, parassem e voltassem quando surgisse a normalidade, porque o estudo está prejudicado, a vida está prejudicada, a economia está prejudicada, o raciocínio, a religiosidade, o psique de cada pessoa está prejudicado. Então, a vida é o quê? A vida é tudo que nos circunda. É visitar a mãe, como diz o secretário, praticar esporte, tudo é vida. Vamos parar e não nos adequarmos à nova realidade. Então, eu queria fazer essa ponderação e solicitar essa resposta em relação ao secretário, doutor Durval.